Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito boa noite. Passando rapidamente para deixarmos aqui uma reflexão. Nessa noite, hoje nós temos a estreia do nosso quadro Bíblia Aberta. Nos dias de quarta-feira nós não tínhamos programação e hoje nós temos o Bíblia Aberta e ele é um canal onde nós vamos conversar sobre alguns tópicos, né, onde você que está chegando aqui pode falar algo para nós podermos conversarmos a respeito. Então, o Bíblia Aberta de hoje, a foto de capa está meio errada, está com segunda na palavra, mas nós temos aqui o Bíblia Aberta com o tema, o texto bíblico lá em Joel, capítulo 2, versículo de número 28, que é uma passagem muito conhecida, né, no nosso meio continuista pentecostais, muito que ela vai ser citada por Jesus no Novo Testamento, né, e ela vai ser cumprida em Atos capítulo 2. E o Bíblia Aberta de hoje, ele traz o seguinte texto, Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E se nós seguirmos a leitura do versículos 30 e 31, nós vamos ver o próprio Deus falando a respeito dos últimos dias, né? E eu mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Eu gosto muito desta passagem de Joel, porque ela vai prometer, né, para nós sobre o batismo no Espírito Santo. Nós temos vários pastores que para eles o batismo no Espírito Santo ele se encerra quando juntamente com a morte dos nossos patriarcas da igreja primitiva. Como quem é do meio continuista acredita que os dons de cura, né, batismo, Espírito Santo e outras promessas do Antigo Testamento, elas continuam até hoje. Independente se você acredita no batismo do Espírito Santo, que os dons, né, de línguas, dons de cura, os dons de interpretação de línguas, né, os dons do Espírito, se você acha que ele cessou, é uma opinião sua, eu não estou aqui para julgar. Se você acha que os dons do Espírito ele ainda segue até hoje, eu também não posso julgar. O importante é que nós estamos aqui para adorar um só Deus, para poder invocar somente um Deus. E eu acho muito interessante quando Joel escreve que o Senhor ele derramaria sobre o teu espírito
E isso eu já trouxe aqui numa devocional, deve ter um mês mais ou menos, esse mesmo texto, e nós caímos lá em Lucas capítulo 24, no versículo de número 49, é onde Jesus ele deixa a seguinte instrução para os seus discípulos: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós temos claramente Jesus ele citando, né, a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, que Deus derramaria sobre toda a terra, sobre todos nós, a porção do Espírito Santo. O Espírito Santo, que no Antigo Testamento era conhecido como o Espírito do Senhor, ou Espírito de Deus, que no Novo Testamento nós começamos a conhecer como Espírito Santo. Eu acredito, e você pode digitar nos comentários, porque hoje é uma live onde eu quero estar mais próximo de você que me assiste, sem ter nada, nenhum roteiro fixo, por exemplo, de um estudo gigante. Não, Bíblia Aberta, ele foi criado para a gente ter um bate-papo sobre a Bíblia. Então você pode citar versículos que você acha que vai se conectar com Joel capítulo 2, com Lucas capítulo 24, versículo 49, como pode se conectar com Atos capítulo 2 e daí em diante. Tem várias passagens bíblicas que nós podemos trazer aqui para esse contexto. O próprio João, se eu não me engano, capítulo 14, no versículo 16, João capítulo 14, versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então aqui Jesus, no capítulo 16, 17, 18, e 19, ele vai deixar a promessa de que ele vai voltar para o céu, de onde ele veio. O próprio Jesus diz que ele vai rogar ao Pai para que o Pai mande o Consolador. Então, aqui, quando no versículo 17 diz o Espírito da verdade, que nós podemos chamar de Espírito Santo, que quem está no mundo não o recebeu, mas nós que estamos seguindo a Cristo, seja você que acredita que os dons ainda continuam, seja você que acredita que os dons cessaram juntamente com a igreja primitiva, tem o Espírito Santo. Não é porque você não fala em línguas, não é porque você não sabe interpretar línguas que você não tem o Espírito Santo. Não, você tem o Espírito Santo, só que o Espírito Santo ele se manifesta em cada um de formas diferentes. Então nós temos pessoas que se manifestam, que o Espírito Santo se manifesta de uma forma. Tem pessoas que choram, tem pessoas que pulam, tem pessoas que se alegram de maneiras diferentes, porque sentir o Espírito Santo é algo que você consegue, é algo que é uma felicidade que ela vem de dentro para fora. Então, Joel capítulo 2, Lucas capítulo 24, João capítulo 14, eles se conectam, porque em Joel, Deus promete que derramaria.
Lucas, Jesus ele confirma que seria derramado o Espírito de Deus, mas que os discípulos eles precisavam estar em Jerusalém. E João capítulo 14, no versículo 16, Jesus afirma que quando ele subisse ao Pai, ele rogaria a Deus para que enviasse o Espírito Santo. E no capítulo 1, de Atos, do versículo 4, diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, Jesus, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, peraí. Capítulo 2 promete, capítulo 2 de Joel promete, capítulo 24 de Lucas, Jesus confirma, capítulo 14, versículo 16, Jesus ele afirma que vai rogar ao Pai, e no capítulo 2 ele fala para os discípulos ficar em Jerusalém e esperassem pela promessa. E no capítulo de número 2, os discípulos, a promessa que foi feita lá em Joel, ela é cumprida. Então espera, houve todo um processo. Deus faz a promessa. A humanidade se corrompe e afunda em idolatria entre práticas que iam de contramão de Deus. A humanidade, Deus fica 430, 450 anos mais ou menos sem falar com ninguém depois de Malaquias. Então, quando Cristo vem à Terra lá em Mateus capítulo 1, é aí que Deus, na forma de Jesus, é o Deus encarnado, ele vem à Terra para seguir ou para que a humanidade ela volte a receber a palavra de Deus. E nós sabemos que Cristo, ele é a própria palavra. Nós sabemos que Cristo, ele é o próprio Deus. João, capítulo 1, versículo de número 1, vai nos mostrar que no princípio Deus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então espera, João, ele afirma que Jesus estava no princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, e fez Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e se nós seguimos, quando nós chegamos, se não me falha a memória, no capítulo 2 de Gênesis, Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então está no plural, se a façamos é mais de 2. Então, e se nós voltarmos, nós vamos ver que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A promessa de Jesus veio em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. A promessa de Jesus foi feita em Isaías. Isaías ele escreve que Jesus ele viria por 2 vezes. No capítulo 53, Isaías escreve que Jesus morreria e os seus discípulos se dispersariam, que isso se cumpre após a crucificação de Jesus, e nós seguimos a leitura que a Bíblia aponta para Jesus o tempo todo, de Gênesis até Apocalipse. Nós seguindo a leitura, nós vamos ver lá em Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 30, Deus mostrando, narrando, falando através de Joel, como começariam o fim dos tempos. O céu se transformaria, viraria noite, o sol perderia seu brilho, mas a promessa de Deus, antes de todos esses acontecimentos, elas se cumpririam. Então veio Jesus para
instruir aos discípulos, instruir a nós a caminharmos dentro de uma linha de raciocínio que acompanha a evolução da igreja dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, para nós, continuistas, ela é um dos maiores manuais de vida, porque dentro dela nós temos as promessas que já se cumpriram, temos as promessas que estão se cumprindo, temos as promessas que ainda vão se cumprir. Atos capítulo 2 é uma promessa que já se cumpriu, e para os continuistas, que nós chamamos de pentecostais, que somos nós, é uma promessa que ainda segue se cumprindo. E é uma coisa que eu acho muito lindo, o pastor Renner, pastor Fabiano, vocês, se vocês ainda estão aí, que pode ser que vocês concordem comigo, que eu acredito que a promessa do batismo com o Espírito Santo de Joel, ele vai seguir sendo cumprido, ou ele vai seguir se cumprindo até a volta de Cristo. Porque a Bíblia ela não data o final, a Bíblia ela não data quando que a promessa vai cessar. A Bíblia ela não data quando Jesus vai voltar, mas nós sabemos que a volta de Cristo ela pode ser a qualquer momento. Nós sabemos que a volta de Cristo ela pode acontecer agora, como pode acontecer amanhã. E eu acredito, pastor René, que sim, a promessa de... Fala, Gui, boa noite. Que a promessa feita lá em Joel, ela segue se cumprindo através do sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. Eu não sei, biblicamente falando, e se vocês souberem, podem deixar aqui nos comentários, mas eu tenho 100% de certeza, digo isso de mim mesmo, que esses sinais eles vão estar sendo cumpridos até a volta de Cristo. Não sei, porque a volta de Cristo ela não tem data, ela não tem horário, ela não tem dia, não tem nada. Então é isso. Concordo plenamente. Quando Jesus roga ao Pai que deixe outro Consolador, ele fica em nós até a volta de Cristo. Exatamente. Então, eu, na minha, até onde eu sei, que eu não sou nenhum teólogo, mas tem pessoas que estudaram mais que eu, que se nós pegarmos para estudar, eles podem ver, pode ser que tem estudos, livros, que apontam mais ou menos uma data, né? Tem até um vídeo do pastor Napoleão Falcão, falando que Jesus pode voltar, acho que até em 2028, 2038, negócio assim, porque ainda tem as guerras, Gog e Magog, aí depois volta para guerra, aí tem uma outra guerra, depois volta para Gog e Magog de novo. Enfim, isso é papo para escatologia. Eu não sou nenhum teólogo, sou apenas um aspirante a pregador. Nem pregador sou ainda. Fala, Jucinei, boa noite, meu irmão. Mas, de uma coisa nós temos certeza, que os sinais que Jesus falou que os seus fariam maiores do que ele, ainda estão acontecendo. 1 Coríntios 3,16, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Fala, Valdizão. Sim, Gui, independente do tempo, ele vai chegar. Esse aqui, ó, eu já tomei paulada nessa passagem aqui, pastor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio,
Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apõe os sábios na sua própria astuta. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefás, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Se somos o templo e ele habita em nós, enquanto tiver o templo, ele está habitando, sim. Mas o problema, pastor, é quando as pessoas corrompem o templo. Sim, concordo. Enquanto houver pessoas dispostas a abrir o seu coração e ser templo do Espírito, o Espírito ainda se manifesta na vida daquela pessoa. O problema é quando a pessoa ela cai nesse versículo que Paulo nos deixa aqui, que nós somos templo do Espírito Santo. E que se nós destruirmos o templo do Espírito Santo, Deus vai destruir. Tem controvérsias de alguns pastores que eles debatem, que eu acredito também nisso. Eu acho que, na minha concepção, isso é um pensamento válido, como tem muitos que acham que isso é um pensamento injusto. Sobre a pessoa, ela peca, ela aceita Jesus, ela se desvia e no leito de morte ela vai e aceita Jesus. Alguns pastores falam que esse tempo que a pessoa passou afastada é o tempo da ignorância, né? E quando ela aceita Jesus, Jesus leva em consideração aquele tempo. O pastor pode me corrigir se eu estiver falando besteira. E ela se reconcilia, vai para o seio de Abraão, aonde ela assiste todos os acontecimentos da terra, Apocalipse fala isso, e é o seio de Abraão. E lá no seio de Abraão tá os patriarcas da nossa fé, Isaac, Abraão, Jacó, os patriarcas da igreja primitiva, que eles seguem clamando a Deus por justiça pela vida deles, né, clamando a justiça por conta do que passou diante deles, né, do que eles passaram em vida. Eu não vou recordar agora qual que é o capítulo e o versículo lá em Apocalipse que fala sobre essa passagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Varão, capítulo 10 de Apocalipse é muito tremendo. É o anjo mandando João engolir um livro que é o mesmo livro de Ezequiel, só que com diferenças, né? Para Ezequiel foi amargo, para João foi doce. São conexões que deixa eu ver aqui, vi um grande trono branco, não vi o céu, nova terra, também não. Mas nós sabemos que Jesus em breve vem, que nós não podemos brincar mais de sermos crentes, que nós não podemos brincar mais de pregar o evangelho, né? Então tá chegando o momento de arregaçarmos as mangas, porque o Espírito Santo, ele não é o espírito de covardia. O Espírito Santo que foi derramado em Atos 2, ele é o espírito de valentia. Eu costumo dizer que Deus ele não trabalha com quem tem medo. Eu costumo dizer que Deus não trabalha, falo no português claro, a paz do Senhor Jesus, pastor Fabiano, Deus abençoa. Eu costumo dizer que Deus ele não trabalha com covarde.
eu acredito fortemente, tá, que quando nós nos acovardamos, é sinal que nós estamos quase largando mão do arado. Quem não lembra já ia falar Isaías, quem não lembra de Elias, lá no capítulo 19, 18, 19, 20 mais ou menos ali do primeiro livro dos Reis, aonde nós vemos, né, que Elias ele prega contra os profetas de Baal e ele consegue provar que só existe somente um Deus, e esse Deus manda fogo dos céus e Elias mata todo mundo. Quem que se levanta? Jezabel. E Jezabel ela se levanta com grande fúria sobre Elias, e Elias acaba se acovardando, né? Vamos lá em Jó capítulo 38, versículos 1 e 4. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu responder-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Aqui é quando Deus ele aperta o calo de Jó, né? Ele manda Jó cingir os lombos como um varão, e ele começa a debater com Jó. Por acaso, Jó, foi você que enfeitou os pescoços dos cavalos? Por acaso foi você que fez os luminares? Jó, como voa o gavião pela sua inteligência, estendendo as suas asas para o sul? Ou se retonha a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho? É bem tremendo. E respondeu a partir do versículo 1, pastor? Jó 40, a partir do 1? Ou do 3 aqui? Vamos a partir do 1. E respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura, o contender contra Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim ergue a Deus que responda a estas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca, uma vez que tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge agora os teus lombos como um varão, e eu te perguntarei a ti, e tu me responderás. E aqui nós vemos, né, que o debate, Deus debatendo com Jó, e o mais engraçado de tudo isso é que nós pegamos os acontecimentos, né, antigos da vida de Jó, Jó capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que ele perde tudo, a mulher dele manda ele amaldiçoar Deus e morrer, que ele perde filho, perde dinheiro, perde gado, perde tudo. E Jó recebe a visita dos seus amigos, e os seus amigos tentando entender o que Jó fez para merecer aquele castigo, porque naquela época, quando você desrespeitava a autoridade divina, desrespeitava a autoridade de Deus, você era punido pelo próprio Deus imediatamente. Então, a vida de Jó ela é uma grande lição, como o Guilherme falou. Nós somos... se nós pegarmos a história de Jó, nós podemos tirar grande lição. E diante de todo o debate de Deus contra Jó, Jó responde somente no capítulo 2, e a partir do capítulo 42, versículo 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedido. Quem é aqueles, dizes tu, que sem conhecimento encare o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Então aqui nós vemos a resposta de Jó,
sobre todos os acontecimentos, sobre todas as falas, os amigos de Jó batendo, os amigos de Jó castigando ele, e Jó permaneceu ouvindo, não murmurou, não questionou. A própria esposa de Jó manda ele amaldiçoar a Deus e morrer, e Jó ele segue firme, sem resbalar os seus pés da presença de Deus. E no capítulo 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó. Então Jó ele recebeu todas as suas riquezas novamente. Então ele voltou a ser o homem mais próximo daquele tempo. E a Bíblia fala no capítulo 16, e depois do capítulo 16, versículo 42 de Jó, dizendo: e depois disto viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó capítulo 1 até o capítulo 42, nós não vemos Jó murmurando hora nenhuma contra o Espírito Santo. Nós não vemos Jó questionando hora nenhuma Deus sobre os acontecimentos da sua vida. Salmos de Asaf, ele vai também nos ensinar. Nós podemos tirar uma lição dos Salmos de Asaf. Asaf ele vai falar que por ele observar a prosperidade dos homens pagãos, né, dos homens mundanos, vendo que o povo estava tendo uma vida bem melhor, né, financeiramente, condições melhores do que a dele, ele quase se desviou da presença de Deus e ele rapidamente se conserta perante a Deus. E Jó ele nos ensina a não observar a vida de quem está lá fora, porque às vezes a pessoa tem riqueza, a pessoa tem do bom e do melhor, mas o seu coração está afastado de Deus. E Jó, ele perdeu tudo, teve suas dificuldades, perdeu literalmente tudo, né? A carne de Jó quase que meio que apodreceu devido à lepra, e em momento algum ele blasfemou, em momento algum ele olhou a riqueza do vizinho da direita, da esquerda, ele olhou somente para o alvo que é Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Irmãos, quem tem o Espírito Santo e ainda fica com a amargura no coração, que fica murmurando, blasfemando contra Deus, fica tramando algo contra o seu irmão, sinto muito, cara, mas você precisa se converter novamente, porque quem anda com o Espírito Santo, quem tem verdadeiramente o Espírito Santo, ele tem os dons do Espírito Santo, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, e por aí vai. Então, infelizmente, nós vivemos num dia conturbado, onde as pessoas que batem no peito e se diz cristão estão com o coração afastado de Deus. E o próprio Jesus ele fala que aonde o coração do homem está firmado, ali está o seu galardão. Então, aonde o seu coração está firmado? É na riqueza? É na prosperidade do próximo? Aonde o seu coração está firmado? Seu coração está firmado nos desejos mundanos ou seu coração está firmado na presença de Deus? Porque se os nossos corações estiverem firmados somente no mundo, se o nosso coração estiver firmado somente nas riquezas terrenas, a própria Bíblia fala que as riquezas terrenas o ladrão vem e rouba, a traça come e o ferrugem corrói. Mas aquele que tem
o seu tesouro construído no céu, o seu galardão construído no céu, a traça, o ferrugem, o ladrão não pode alcançar. Então é melhor nós estarmos aqui sofrendo com lutas, com aflições, e estarmos cheios do Espírito Santo, termos os nossos corações voltados para quem realmente importa, que é Cristo, e assim nós recebermos lá no final a nossa coroa da vida. Segunda carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 2, versículo 7. Deixa eu abrir aqui. Segunda 2:7. Porque o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da justiça para os que parecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aqui está falando da manifestação do anticristo, que nós sabemos que ele pode se manifestar a qualquer momento. E terá resistência da parte de muitos contra o anticristo, contra o próprio Cristo. Eu acredito, né, que quando Paulo escreve isso, porque já o ministério da injustiça opera, quer dizer que Satanás, o cão ruim, ele já está operando. Isso aí nós já sabemos, né, desde antes do princípio de todas as coisas. E o único muitos têm como esse que o detém, ou tem resistência sobre o espírito que supre a iniquidade. Eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Porque somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Acredito eu, porque aqui é bom a gente ler do capítulo 1 até o 17, para poder entender todo o contexto, né? Se a gente for olhar por esse título que separa o capítulo 1 do capítulo 2, aqui está falando sobre o Espírito Santo que resiste à iniquidade. Posso estar interpretando errado. E que esse que resiste até que do meio seja tirado, acredito eu que seja o Espírito Santo, que vai ser retirado dessa terra. Porque logo depois fala, e então será revelado o iníquo. O iníquo são todos aqueles que praticam iniquidades, né, que praticam pecados e não largam a mão do pecado. Aquele que, por exemplo, peca hoje, pede perdão, continua pecando. Então, a iniquidade é um pecado que você não consegue parar, que você não consegue sair dele. Quando aqui fala, o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui, justamente, eu posso estar interpretando errado, tá? E eu posso também estar estudando isso aqui para trazer ou na segunda da palavra, ou tá trazendo na própria quarta-feira. Isso, ele que faz que resistimos iniquidades, também creio que indiretamente está falando sobre o Espírito Santo. Exatamente. Eu posso trazer na próxima quarta ou na segunda. Acho que na segunda é melhor, porque a gente tem a segunda na palavra,
Não, eu vou trazer na quarta. Perdão, eu vou trazer esse estudo no Bíblia aberta de quarta-feira. Mas acredito eu que sim, que aqui tá falando sim do Espírito Santo, né, que vai ser retirado da terra, e esse que vai ser aniquilado aqui pela volta de Cristo é Satanás, como diz lá no versículo 9. No versículo 10 fala: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que se salvassem. Então, acredito, se nós conseguirmos a leitura aqui, pastor, pode ser que seja isso. No capítulo 1, o Espírito Santo é retirado da terra. No capítulo 2, no capítulo 8, o próprio Jesus ele vai aniquilar, né, Satanás juntamente com seus demônios, com seus anjos caídos. No capítulo 9, ele vai mostrar, né, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais. No capítulo 9 mostra que Satanás ele vai fazer prodígios de mentiras, sinais, né, porque nós já sabemos que ele se manifesta fazendo sinais, copiando os milagres do Espírito Santo. E no capítulo 10 vai falar que todos os que não receberam o amor de verdade, que é o amor do Espírito Santo, para se salvar. E no capítulo 11, por isso Deus lhe enviará a operação de erro para que creiam na mentira. Então pode ser que o capítulo 11 está falando daqueles que não creram ou não quiseram receber o Espírito de Deus, eles vão ser guiados para a mentira e eles vão acreditar que as mentiras de Satanás são verdades. Eu acredito que seja isso, tá? E no capítulo 12 fala: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É isso. Então, capítulo 7 até lá, então capítulo 2 inteiro, né, vai falar sobre a manifestação do Espírito Santo, sobre as pessoas que não quiseram receber a verdade de Deus, e que a verdade de Deus ela é absoluta, e que se passou de Deus é coisa de Satanás, é doutrina do homem, e quando é doutrina do homem ela já deixa de ter a mão de Deus, e quando deixa de ter a mão de Deus, deixa de ser santo e passa a ser a doutrina criada por nós mesmos. E eu vou me despedindo de vocês agora. Amanhã, quinta, não temos programação. Aqui no sábado nós temos o nosso bate-papo bíblico. Eu vou ver se o pastor Wellington aqui da congregação ele vem trazer uma mensagem para nós, senão eu vou orar a Deus, pedir Deus direção para trazer uma outra pessoa no mesmo tema. No domingo, em nome de Jesus, vai ter o Além do Púlpito, que nós vamos estar discutindo aqui sobre a mensagem que foi pregada. O Além do Púlpito ele vai ser parecido com o Bíblia Aberta dessa quarta-feira, tá? Então, hoje a Bíblia Aberta foi mais tarde, devido ao jogo do Brasil. Deixa eu ler aqui para você, Gui, antes de fechar, vamos ler aqui Isaías 55, 8 e 9. Antes da gente encerrar, porque falar de Bíblia, falar de Jesus nunca é demais. Falar de Deus e de Jesus, da Trindade Santa, né, aquece o coração de qualquer crente. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os vossos pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, ele tá nos mostrando o tempo todo que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus, andar na visão de Deus é melhor do que qualquer caminho. Quando nós andamos confiante nos caminhos de Deus, nos pensamentos de Deus, nós andamos no caminho certo, por mais que tenha luta, por mais que tenha apedrejamento, tenha calúnia, tenha difamação, tenha tudo, o Espírito Santo ele nunca nos abandona. O Espírito Santo ele sempre vai caminhar ao nosso favor.
Tá? Então, é melhor nós andarmos em concordância com os caminhos, em concordância com os pensamentos de Deus, do que andarmos tristes e enganados e assim perder a nossa esperança, a nossa salvação. Fechou? Esse é um versículo muito bonito, Gui. A Bíblia inteira ela tem versículos impactantes que vai nos consolar, vai nos exortar, né? Vai dar-lhe umas lapadas secas no nosso lombo, mas todos eles nos confrontam a melhorar, nunca a desistir. Fechou? Então eu deixo para vocês, Lucas, para a meditação, Lucas capítulo 24, versículo 29. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Deus vos abençoe. Vejo vocês no sábado, a partir das 8 da noite, com o bate-papo bíblico. Muito obrigado, pastor Renner, pela sua presença. Muito obrigado, Gui, pela presença. Jucinei, pastor Fabiano, que Deus vos abençoe.